Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Em primeiro lugar, um bom dia e um bom domingo para todos aqueles que nos veem e nos escutam graças a este canal de televisão, a Rede Vida, que leva para todos os rincões do Brasil a nossa mensagem. Isto é, os nossos estudos bíblicos. Agora, se alguém não nos vê por falta de tempo ou outra coisa, explique como se pode fazer. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida. Pois bem, e é verdade, muitos nos questionam, não consegui acompanhá-los naquele horário no domingo pela manhã. Na própria programação da Rede Vida, de quando em quando o programa é retransmitido, sobretudo nas madrugadas, mas para além dessa retransmissão, nós temos o YouTube da própria Rede Vida, bem como o YouTube do Padre Saraiva, um sacerdote da Paraíba, Padre? Não, do Ceará. Do Ceará, que nos faz um grande favor, nos acompanha sempre, com muita presença, e logo depois põe o nosso programa também em sua página. É só clicar o YouTube e Padre Saraiva. No Google. Ou Google, né? Padre Saraiva, ou diretamente no YouTube. Às vezes, mas isto raramente acontece, de o programa ir ao ar em alta madrugada, por motivos de força maior e de ajeitos indispensáveis na rede de programas. Aí o telespectador teria que ter sorte, não é? Sim. Porque acredito que o Padre Saraiva não saiba do horário em que ele irá ao ar antecipadamente. Talvez no sábado à noite, antes de deitar, olhar a programação, a grade da Rede Vida. Isto é possível? Sim, é possível. Como se faz? É só entrar no próprio YouTube ou no site da TV. Se bem que nos canais agora digitais, a própria televisão já vai mostrando os programas que virão na sequência, né, na cadeia ali de programas, né? Mas explica isso com palavras bem simples para o povo. Como é que fariam? O nosso programa, naturalmente, ele não é ao vivo, ele é sempre retransmitido. Caso ele não saia no domingo, no seu horário normal, isto é, das 7h30 às 8 da manhã, ele pode ser encontrado tanto no YouTube da própria Rede Vida, bem como no YouTube da página do Padre Saraiva, lá do Maranhão, no Ceará, mas também na própria TV, né, digital, suponho, lá já tem a programação dos programas que passarão depois do programa que estou assistindo, né? Isso, pela madrugada fora. Os outros programas, né, de modo sequenciado. Ainda de madrugada. Também, inclusive, né? Hoje o mundo é global, o mundo tornou-se uma aldeia. O povo sabe como nos encontrar, né? Muito bem. Eu espero que usem, quando for preciso, aquilo que nós acabamos de falar e ele orientou. Voltemos ao nosso texto do capítulo 3, a entrada do mal no mundo. Como se sabe que o mal entrou no mundo com as origens? Como se sabe isto? Ninguém estava lá presente quando Adão e Eva existiram. Aliás, é preciso tomar cuidado também com este casal, porque este casal não é um casal comum e não é um casal do ponto de vista, digamos, histórico. Ele é um casal simbólico. Prestem atenção. Se o mundo
humano existe, é porque existia um casal. Se existissem só homens, não haveria geração. Se existissem só mulheres, não haveria geração. Para que tenha acontecido ou tenham sido possíveis as gerações, era preciso um casal. Na verdade, quantos casais? É um problema complicado e delicado este a respeito do monogenismo ou do poligenismo. Normalmente se aceita, inclusive do ponto de vista científico, que a evolução foi se afinando e crescendo e subindo até chegar a nós. Deus por detrás disto tudo. Deus como uma causa transcendental desta evolução e não a partir do puro acaso. Agora, quantos casais? Na verdade, o que acabei de falar se chama em ciência um fílum. Fílum escrito com PH, PHY. Fílum. Isto é uma espécie de corda, uma espécie de corda ou de barbante. Fílum, uma espécie de fio. Agora, qual a espessura deste fio? Isto nós não sabemos. O que nós podemos dizer é que talvez o fílum não tenha sido tão pequeno ou tão estreito a dar apenas um casal, mas podemos colocar diversos casais na origem. O que não aceita a igreja e parece que está fora completamente da ciência também, é que diversos fílums independentes uns dos outros tenham surgido, um na África, outro na Oceania, outro no Oriente, outro aqui na América. Isto não é cientificamente aceitável. Escutem, nós somos tão diversos e, no entanto, não podemos receber sangue um do outro, não podemos fazer transplante de órgãos. O homem é sempre o homem. O fílum pode ter uma espessura pequena ou uma espessura maior. Seria sempre, no caso da espessura maior, um poligenismo, mas um poligenismo monofilático e não polifilático. Eu não sei se me estou fazendo entender. Para mim é bastante compreensível, porém não sei para o nosso público telespectador. De qualquer modo, o senhor não acredita que admitir diante dos 2 capítulos da criação um poligenismo monofilático seria uma traição à fotografia ingênua do texto? Não. Me explico. Porque o texto nos apresenta um casal. O texto não nos apresenta vários casais num mesmo filo. Mas o texto podia apresentar isso na época que foi escrito? E por que não? Porque ninguém conhecia a ciência. Porque ninguém sabia o que nós sabemos hoje. Eles só podiam pensar um casal. Não tinham capacidade de pensar que um fílum pudesse ser um pouco mais grosso ou um pouco mais espesso. Isto aqui é de ciência moderna ou moderníssima. Não se entende isso aí. Lá no século VI a.C. Do ponto de vista da dogmática, isso não seria condenável, entre aspas,
aos olhos da igreja admitir um poligenismo ainda que monofilático? A igreja hoje não fala nada. Hoje ela fica aqui. Antigamente, sim. E eu acredito que seja muito mais fácil compor com o dogma um único casal do que diversos casais na origem. Seria mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o que realmente aconteceu. Nós deixamos e temos que deixar cientificamente a questão no ar, mas não acredito que se houvesse mais de um casal, ou 2, 3, 4, que fosse, do mesmo filho, isto é, da mesma origem, da mesma procedência, isto seria contrário ao dogma, com uma condição, que o pecado envolveu todos esses grupos aí, que todos eles pecaram, que todos eles, de uma maneira ou de outra, desobedeceram a Deus. Fazemos um intervalo e voltamos. De modo muito popular, ainda que admitamos o monogenismo polifilático. Logo no início do programa, o Senhor nos falou sobre Adão e Eva. Eles existiram? Os seres humanos devem ter começado a existir, não é? No tempo dos dinossauros, aqui na Terra, de que temos ciência e consciência, não existia nenhum ser humano. Os seres humanos começaram, e bem tardiamente, muitos milhares de anos depois que os dinossauros desapareceram. Isto é comprovado hoje, né? E é ciência natural. Agora, querer saber, Adão é uma figura simbólica. Até o capítulo 5º, sobretudo até lá, é uma figura simplesmente simbólica. Significa Adamá, isto é, da terra. Tirado da terra. Quantos foram tirados da terra? Todos nós. Todos nós, de certa maneira, somos Adão. Adão não foi só o primeiro, não foi registrado com o nome próprio, Adão. Adão somos todos nós, porque todos nós proviemos da terra e voltaremos para a terra também, com a nossa morte. Então, nesse sentido, houve uma época em que, na linha evolucionista, se admitimos, e eu a admito, naturalmente orientada transcendentalmente por Deus, um momento em que se deu o salto metafísico, ontológico, de seres inanimados ou de seres irracionais para um ser racional. Agora, saber quando foi, quantos foram, em que época e em que circunstâncias, isto nunca a ciência saberá, e muito menos estes que escreveram o capítulo 3º no pós-exílio, no século VI a.C. Mas como é que operaram? Operaram da seguinte maneira: nós somos pecadores. Nós fomos pecadores. O exílio está aí para nos dar a lição. E nós recebemos a lição. Os povos todos são pecadores. A partir do presente e de uma reflexão do presente, retrotraíram para as origens do ser humano, o pecado. E desta maneira, a meu ver, de um modo extraordinário, fizeram uma teodiceia de Deus. Deus nada tem a ver com a desordem que o mal moral fez entrar no mundo. No capítulo 3, a gente falou um pouco sobre a imagem da serpente, e aí falamos que o autor sagrado a escolheu para que ela pudesse
representar e visibilizar o papel do mal. E no capítulo 3 ainda, padre, a gente viu como que o mal age. O mal age colocando confusão, o mal age trocando as palavras e os ditos, o mal age se com a violência humana. Com a violência humana, se aproximando dos humanos. Agora, de certo, a pergunta que o telespectador, sobretudo um pouco mais superficial, nas páginas bíblicas pode se fazer é: se já sabemos, através do Páginas Difíceis, porquê do mal e como o mal entrou no mundo, como o pecado entrou no mundo, como perceber... O mal é o pecado. Eu falei sempre em mal moral, não em quaisquer males. Isto faz parte da condição do mundo. Você não teria nunca resfriado se não tivesse pecado? Não. Chegar a esse ponto. Aí tem uma linha da teologia que diz que o pecado, a doença é sempre consequência do pecado. O mal é essa consequência teologia do pecado. Está absolutamente superada. Ela já teve em alta na igreja, viu? No passado, ingenuamente. Hoje ela está completamente superada. Ou seja, se eu gripo, é porque é uma deficiência no meu organismo. Não só a sua gripe, qualquer doença que você venha ter. Você é um corpo, você não é aço. E um corpo evolui, e um corpo envelhece. Existe um aspecto, eu não chamo isso de mal de mal moral, ou mal pecaminoso, eu chamo de males físicos. Simplesmente. Eu acho que esse conceito de mal moral, ele é muito tardio para o texto que estamos pensando. Não é bem tardio, não. Para o século VI, depois do exílio, e depois dos profetas pré-exílicos, depois de um Isaías, de um Jeremias, Amós, de jeito nenhum, maneira nenhuma. Agora, eu falo do mal moral. Os males físicos entrariam. Escute, se Adão nunca tivesse pecado, supondo que Adão fosse só o primeiro, Adão somos todos, você não morreria? Adão estaria neste mundo ainda? Depende o que significa morrer. Não. Porque que morte, a morte que morte nós temos. Estamos falando? A natural? A morte que nós conhecemos. A biológica que chega uma hora que... A única morte que nós conhecemos. Não existem 5 mortes. Mas você sabe que a teologia nos apresenta outras mortes. Não. Qual seria? O Adão estaria aqui fazendo o quê com milhões de anos? Creio que não, né? Porque os salmos dizem que a vida do homem é ilusão e sofrimento, que eles passam. Não, isto já supõe o pecado. Mas sem o salmo, ou o homem teria uma vida indefinida neste mundo? Não dá para se imaginar. O homem foi feito para este mundo? Creio que não. Imagina Abraão andando por aqui, por São Paulo. Se a morte não existisse, seria necessário inventá-la. Porque nós não aguentaríamos uma vida interminável neste mundo. Seria muito enfadonha depois de um certo tempo. Se 70, 80, 90 anos já nos pesam, imagina ter que viver, ser condenado a viver aqui neste mundo por todos os séculos dos séculos. Agora, eu estou falando na única morte que existe, e que é a morte que nós conhecemos. Não conhecemos outra morte. Esta morte única tem a ver também com o pecado, porque o pecado invadiu tudo, pervadiu tudo, a morte também. O que poderíamos pensar? Agora, isso aqui nunca entrou no plano de Deus, né? Porque senão Deus se frustraria, o que não é verdade, nunca. Deus não se frustra. O que nós poderíamos imaginar? Uma morte sem morte, digamos assim. E não é um jogo de palavras. Isto é, uma partida deste mundo alegre, feliz, uma consumação plena, uma esperança enorme de buscarmos a outra vida. Hoje a morte não é mais isto. E quem morre em Deus?
Bom, será que mas não goza desse... Morre no sofrimento também. Morre só na certeza da fé. Não tem mais nada. E a morte, como nós conhecemos hoje, é inimiga. Afirma São Paulo na carta aos Coríntios. Primeira, a última inimiga a ser vencida será a morte. Agora ela está pervadida pelo pecado e deixou de ser uma morte tranquila, uma morte pacífica, para ser uma morte dolorosa e, sob certo aspecto, na incerteza. Sob certo aspecto. Porque você não tem uma certeza, uma evidência do que vai te acontecer após a morte. Mas, embora o seu pensamento teológico seja muito profundo, o senhor não acha que ele está tonificado pelo pessimismo? Porque tem a fé. Pela luz da mas fé, a fé no Cristo que foi além da morte. A fé, para aqueles que têm, hein? Para aqueles que têm. Óbvio. A fé não tira de jeito nenhum essas sensações horríveis a respeito da morte. Até morte de santo, sabe? Não, por um lado, a fé não tira isso, mas por outro, a fé preenche a lacuna do vazio. Não, preencher não. Me dá certezas. Ela te dá uma certeza particular. Ela te dá uma certeza de fé, que não é uma certeza de razão e não é uma evidência. É uma certeza de fé. Você morre na confiança, mais que na certeza. Você morre na absoluta confiança e confiança justificada. Isto é a fé. Do contrário, não haveria mais fé, haveria evidência. Nós temos que distinguir. Eu creio firmemente em Deus e creio na vida eterna, mas eu não tenho a evidência da vida eterna. Mas isso não pode chegar a um patamar em você, a um patamar de certeza? De evidência, não. De evidência, jamais. A morte e a vida eterna são duas realidades conjuntas, mas discrepantes. Elas são dialéticas, sabe? Você não passa de uma para outra de uma maneira assim, tranquila. Como eu passo a página de um livro, né? Pois é, não passa. É preciso, levar em consideração, padre, o drama e a catástrofe da morte. Porque senão nós desfazemos tudo. Temos que encerrar o nosso programa. Está tão bom. Pois é, mas voltamos, se Deus quiser, no próximo domingo. Até lá e fique com Deus. A você e a sua família, um bom domingo na graça do Senhor.